Amen. Amém. Now come with me. I want to share some things with you from the scriptures. Não, venha comigo que eu quero compartilhar com vocês algumas coisas na Escritura, amém? I want to share some things with you from the scriptures. Sim, eu queria compartilhar com você algo da palavra essa noite. And it is important that you understand what I want to speak on tonight. E é importante com que você preste atenção e entenda a respeito daquilo que eu vou falar essa noite. Because these things are very important and foundational to our faith in the Lord. Porque o que nós vamos falar essa noite são coisas muito importantes e fundamentais para nós sabermos o nosso relacionamento e quem nós somos em Deus. Because Porque if you miss these things, your faith will be in vain. Porque se você perder, deixar passar despercebido essas coisas fundamentais, a sua fé poderá ser em vão. So therefore it is important that each and every one of us understand what I'm going to share with you. Então por isso que é importante que cada um de nós possa entender e compreender aquilo que eu vou compartilhar com vocês essa noite. Because if you understand this, Porque se você entender isso, it will transform your life. vai transformar a sua vida. It will bring meaning to your life and to your walk and to your faith. E vai trazer significado, propósito para a sua vida, para o seu ministério e para a sua fé. And it will cause you to rise to the place that God wants you to be. E vai fazer com que você cresça e esteja no patamar, no lugar onde Deus deseja que você esteja. Hallelujah. Amém? Aleluia? Hallelujah. Amen. Amém. Now come with me in your Bibles to the book of Ephesians chapter number 1. Vamos ler na palavra de Deus em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Ephesians chapter number 1. Efésios, capítulo 1. And if you're writing, I want you to write these scripture verses down. E se você estiver tomando nota, eu gostaria que você tomasse nota desses versículos bíblicos. Beginning from verse number 15 to verse number 23. Anote aí se você estiver anotando, Efésios 1, do verso 15 até o verso 23. I just want to lay the foundation tonight. Eu gostaria essa noite de construir os fundamentos. Hallelujah. Aleluia. Now, before we read the scripture, I want you to understand this. Antes de nós lermos a palavra, eu gostaria que você entendesse isso. This is Paul, the apostle of the Lord, Isso é Paulo, o apóstolo do Senhor, writing to the church in Ephesus. escrevendo para a igreja em Éfeso. Paul is a spiritual father over the church in Ephesus. O Paulo era um pai espiritual daquela igreja que se localizava em Éfeso. But at this time when Paul was writing, Mas nesse momento, quando Paulo escrevia aos Efésios, Paul was in prison. Paulo estava na prisão. This was the end of his life. E era no fim já da vida dele. Right there in prison, E mesmo ali na prisão, he receives a report ele recebeu um relatório, uma notícia from the church in Ephesus. da igreja de Deus que estava em Éfeso. And the report was a good news E a resposta que falaram da igreja de Éfeso eram boas notícias. that the believers Que os crentes are growing in their faith in the Lord. estavam crescendo na fé deles em Deus. And two, E dois, there was love among them. que havia amor entre eles em So Éfeso. Paul was in prison Então Paulo estava na prisão and received this e report. recebeu essa notícia. So Paul took his pen Então Paulo pegou a sua caneta and now wrote this letter to the believers. e escreveu essa carta para os crentes lá em Éfeso. It is important for you to understand what Paul wrote to the church. É importante que você entenda e compreenda o que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. Paul was not writing to the Gentiles. O apóstolo Paulo não escreveu para os gentios. Or rather, he was not writing to the unbelievers. O que significa isso? Ele não estava escrevendo para aqueles que não eram o povo de He was Deus, writing to the believers. mas ele estava escrevendo uma carta direcionada ao povo de Deus, quem já cria tinha aceitado Jesus. Amém?
when I read this letter of Paul, quando eu leio essa carta de Paulo, it amazes me the things that Paul wrote to the church. me impressiona ver as coisas que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. Because when you read from verse number 15, Que quando nós lemos a partir do versículo 15, Paul said, Paulo diz: therefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints, por esse motivo também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vós e do vosso amor fraternal para com todos os santos. he says in verse 16, he says, I do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers. No versículo 16 diz: eu não cesso de dar graça por vós, recordando-me de vós em minhas orações. So Paul is excited, Então Paulo estava animado, but he's telling them, mas ele estava dizendo a eles: I am not only excited for you, eu não sou tão somente animado por he vocês, said, but I am praying for you. mas há um motivo pelo qual eu estou orando por vocês. I am praying for you. Eu estou orando por vocês. So, what Não. is Paul praying about? Então, o que era essa oração que Paulo estava fazendo? What is Paul asking the Lord to do for them? O que Paulo pedia que Deus fizesse para o povo de Éfeso? Verse number 17. Ele diz no versículo 17, It says, ele dizia: I pray that God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. eu oro para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paul asked for two things. Two things. Paulo pediu por duas coisas. I want you to understand. E eu quero que você entenda. He said, I am praying Ele diz: eu estou orando that God will give you the spirit of wisdom que Deus lhe dê o espírito de sabedoria and the spirit of revelation. e o espírito de revelação. Now, I want you to understand. Eu quero que você entenda isso. Paul is writing to new believers. Paulo estava escrevendo para novos crentes em Éfeso. He never said to them, Ele nunca disse para eles: I am praying that God will give you houses. eu estou orando para que Deus lhe dê casas. He never said, I'm praying that God will give you cars. Ele disse: eu não estou orando para que Deus lhe dê carros. He never said, I'm praying that God will give you prosperity. Eu não estou orando para que Deus lhe dê prosperidade. He never prayed that God will give you all these material things. Ele não estava orando para que Deus desse coisas materiais ao povo. But my prayer Mas ele disse: a minha oração is that God will give you wisdom é que and Deus lhe revelation. dê espírito de sabedoria e espírito de revelação. Why did Paul only ask for these two things and did not ask for the other thing? Porque Paulo, porventura, então orou por essas duas coisas e não orou por qualquer outra coisa? Because Paul understood Porque Paulo entendeu that if they have these two que things, se eles tivessem essas duas coisas, they will have every other thing eles that they need. teriam todas as outras coisas que eles viessem a crer. Amen? Amém? And it is very important for us as a church today E é muito importante para nós como igreja nos dias de hoje to understand this. And if you can understand this, this will become your heart desire and prayer on a daily basis. de entender isso, de não só entender, mas compreender que isso passa a se tornar o desejo do seu coração e você passa a perseguir isso. Hallelujah. Aleluia. So when I read this, Então quando eu leio isso, I began to ask, why? eu começo a perguntar: por quê? Why the spirit of wisdom and the spirit of revelation? Por que espírito de sabedoria e espírito de revelação? So as I began to read down, Quando eu começo a ler a I passagem, began to understand very clearly eu começo a entender muito claramente some important things that Paul was praying for, or why he asked for wisdom and revelation. algumas coisas por qual Paulo orava pela igreja de Éfeso, para que Deus desse a eles o espírito de sabedoria e revelação. Because, Por quê? number one, Primeira coisa, it helps us to understand
our identity in Christ. Porque isso nos faz entender e compreender primeiro a nossa identidade em Cristo. Because Paul wants the church to understand who they are in Christ. Porque Paulo desejava e queria que a igreja soubesse quem eles eram em Cristo. Hallelujah. Aleluia. And that is one of the greatest need for the church, for the believers today. E hoje, essa é uma das maiores necessidades da igreja, dos novos convertidos, daqueles que já aceitaram Jesus nos dias de hoje, saber a respeito da sua identidade em Cristo. Because Porque if you don't know who you are, if you don't have a revelation of your identity, Porque se você não sabe quem você é, se você não tem uma revelação da parte de Deus quem você é, people will begin to define you by what they think you are. as pessoas vão passar a definir você sobre aquilo, da forma como eles acham ou entendem que você é, And not by the revelation of Christ. e não através da revelação de Cristo. So as a believer, Então ele disse, eu orava, you como must cristão. know who you are in Christ. Eu quero que você entenda e compreenda isso, que você ore como cristão para saber quem você é em Cristo. Hallelujah. Aleluia. Now hear me. Mas me escute, Your identity a sua identidade is not defined by what you have. não é definida, a sua identidade não se define por quem você, aquilo que você tem. Aleluia. Oh, aleluia. Isso, acho que o poder de Deus foi muito, né, gente? Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Now listen clearly. Não, escute claramente. As a believer, Como um cristão, your identity a sua identidade is not defined não by é material things. definida por coisas de ordem material. Because you must understand, Porque você precisa entender, the Bible says, if any man is in Christ, porque você precisa entender que a palavra diz: aquele que está em Cristo, it says you are a new creation. faça a fazer parte de uma nova criação. É uma nova criação. You are no longer defined by your past. Você já não é mais definido e se define pelo seu passado. You now have a new identity. Você passa então a ter agora uma nova identidade. Hallelujah. Aleluia. So you need to know who you are. Então você precisa saber quem você é em Cristo. When you read the book of Genesis, Quando a gente lê o livro de Gênesis, chapter number 1, Gênesis capítulo 1, verse 26, o verso 26, the scripture says, a escritura diz, God said, let us make man a palavra diz assim: façamos nós o homem, in our image and after our likeness. a nossa imagem e semelhança. Take note, God said, Preste atenção, Deus disse: let us make man façamos nós o homem, in our image em nossa imagem and after our likeness. e semelhança. And the scripture says, E a escritura diz: and God made man então Deus criou o homem in his image and likeness. na semelhança e aparência dele. So in other words, Em outras palavras, man o homem was created foi criado like God. como Deus. Come on, are you with me? Você está me acompanhando? Now, Genesis chapter number 3, Agora, Gênesis capítulo 3, verse number 1. versículo 1. The serpent, the devil came Aí então Satanás veio and asked the woman, e perguntou à mulher. A serpente disse: what did the Lord say o que o Senhor disse concerning this tree? a respeito dessa árvore? Did the Lord say if you eat you will die? Deus por acaso disse que se você comesse você iria morrer? The devil asked the woman, did the Lord say if you eat you will die? A serpente perguntou à mulher, a Eva, Deus lhe disse por acaso que se você comesse você iria morrer? And the woman said yes. E a mulher disse, Eva disse, But the sim. devil said to the woman, Mas Satanás disse à mulher: there is one thing mas há uma coisa that you don't know. que você não sabe. And the woman said, what is that E a thing? mulher disse: o que é isso que eu não sei? And the devil said, E Satanás disse: if you eat, se você comer, you will not die.
Você não vai morrer. But this is what will happen. Mas isso é o que vai He said, acontecer. your eyes will now be open. O que vai acontecer é que os seus olhos serão abertos. He said, you will now become like God. E que aí disse, então os seus olhos serão abertos e você então será como Deus. So the woman Então a mulher ate from the fruit. comeu do fruto. Why? Por quê? Because the devil said, Porque Satanás disse, se você you comer, will become like God. você então depois de comer vai se tornar como But Deus. Genesis chapter 1 verse 26 Mas Gênesis no capítulo 1, versículo 16, said the man and the 26. woman was created Já in the image dizia. and like God. já dizia em Gênesis 1, 26 que o homem e a mulher tinham sido já criados à imagem e à semelhança de Deus. So in other words, the woman does not need to eat to become like God, because the woman is already like God. Então não havia porquê a mulher comer do fruto, Eva comer do fruto da árvore da vida para se tornar como Deus, porque ela já era criada à semelhança e à imagem do Criador, de Deus. So the problem Então o problema was that they did not know who they were. é que eles não sabiam quem eles eram. Because if they know their identity, they will not eat. Porque se eles soubessem a verdadeira identidade deles em Deus, Adão e Eva não comeriam do fruto. That is the same problem with church today. Esse é o mesmo problema com a igreja nos dias de hoje. We are saved, Nós somos salvos, but we don't really know who we are. mas nós não sabemos realmente quem nós somos. So the devil Então Satanás will continue to lie and rob us of the promises of God because of our ignorance. Então Satanás, em razão da nossa ignorância, vai ficar continuamente roubando de nós, porque nós não sabemos a nossa verdadeira identidade em Cristo. That is why the devil will do all he can to stop you from having a revelation of the word of God. É por isso que Satanás vai fazer qualquer coisa, tudo que ele puder, para ele roubar de você a oportunidade de receber a revelação plena da palavra de Deus. That is why one thing we need today in the body of Christ, we need churches and leaders that will teach people the word of God. É por isso que hoje, na igreja desses dias, nós precisamos de cristãos e de líderes que preguem para o povo a palavra de Deus. And you as a child of God, E você, como um filho e uma filha de Deus, your desire must be to know Him. o seu desejo tem que ser conhecer Ele. Hallelujah. Aleluia! I say it again. Your desire must be to know the Lord. Eu vou dizer de novo, o seu desejo deve ser de conhecer a Ele. Because as you begin to know the Lord, Porque quando você começa a conhecer o Senhor, you will begin to discover your identity, who you are. você vai começar a descobrir a sua identidade, quem realmente você é. Because your true identity is a revelation of Christ to you. Porque quem você é uma revelação de quem Cristo é para você. Hallelujah. Aleluia! I want to say it again. Your true identity is a revelation of Christ to you. The more you know Him, the more you begin to discover who you are. Porque cada vez que você se descobre em Deus, você descobre quem você é. Esse desejo de saber quem é Ele, você cada vez mais vai aprender e descobrir quem você é em Cristo. Por isso que esse é o meu desejo, é o desejo dele. Hallelujah. Aleluia! That is why Paul said you need wisdom. Por isso que Paulo disse, você precisa de sabedoria. You need revelation. Você precisa de espírito de revelação. Now, the Amplified Bible, A Bíblia amplificada, in English, the Amplified Bible in verse 17, em inglês, nós não temos essa versão em português, mas a Bíblia amplificada, he said, I pray that God will grant you a spirit of wisdom and revelation. diz assim: eu oro para que Deus garanta a vocês, que Ele presenteie vocês com um espírito de sabedoria e com um espírito de revelação, So that you will have insight para que você se descubra de dentro, into the mysteries of God. para que você consiga mergulhar And the de dentro secrets dos of God. mistérios de Deus. Hallelujah. Aleluia!
So in other words, Em outras palavras, God has mysteries Deus tem mistérios that He wants you to know. que Ele quer que você saiba. Hallelujah. Aleluia. Now, Não, diga. if you study the Bible, Se você começa na Bíblia, anytime Jesus speaks to the people, todas as vezes que Deus falava para o povo, the Bible says He spoke in parables. a palavra de Deus diz, Ele falava em parábolas. But when Jesus spoke to His disciples, Mas quando Jesus falava com seus discípulos, He didn't speak in parables. Ele não falava em parábolas. So His disciples asked Him, Então os discípulos perguntavam a Ele: Master, Mestre, why is it that you always speak in parables to the people? por que o Senhor sempre fala em parábolas para o povo? Jesus said, Jesus respondeu: He said they will hear. É porque eles precisam ouvir o ouvido deles. Eles podem até ouvir, mas eles não vão He entender. said, but to you, my disciples, Mas vocês que são meus He discípulos, said, to you it is given to know the secrets of the kingdom. porque a vocês foi dado a oportunidade, a capacidade de descobrir os segredos do reino. So, the secrets, the mysteries of God Os segredos, os mistérios de Deus is not for everybody. não é para todo mundo. I want to say again, Eu vou the dizer de mysteries, novo: the secrets os of God mistérios, os segredos de Deus is not for everybody, não é para todo mundo aí fora, but it is for you. mas é para você. It is for you. É para você. That is why you need wisdom and revelation, so that God will begin to reveal Himself to you. Por isso que você precisa do espírito de sabedoria e o espírito de revelação, para que então ele comece a se revelar a você. I believe Eu creio that there is a greater dimension of the revelation of God that is coming to the church, but only to those who seek Him with their heart. Eu creio que há uma dimensão no mundo do Espírito, onde Deus deseja se revelar ao seu povo na sua plenitude, e que Ele deseja se manifestar na igreja. Hallelujah. Aleluia! It is coming for a people Ele vem especificamente para um povo that will move beyond religion, que vão se mover além da religião, that will move beyond tradition, que vão se mover além da tradição, that will press into the Spirit e que vão por ser usado pelo and say, Espírito, Lord, I want all of you. e vão dizer: eu quero, Deus, tudo que você tem, tudo de você. Hallelujah. Aleluia! So Paul prayed wisdom and revelation. Então Paulo orou sabedoria e revelação. Wisdom and revelation, Sabedoria e revelação, so that you will know the Lord. para que então, através disso, e assim você possa conhecer o Senhor. People of God, Povo de Deus, the greatest gift os maiores presentes God has ever given to mankind, que Deus deu à humanidade it is the gift of the knowledge of God. é o presente do conhecimento da pessoa dele, de Deus, To make Himself known to you, para que o presente dele se fazer conhecido a você, because He wants you to know Him. e ele quer que você o conheça. Hallelujah. Aleluia! And when you know the Lord, E quando você conhece o He said, Senhor, you become His people. ele diz então que você se torna povo dele. You become His people. Você se torna povo When you dele. read through the Bible, Quando você lê a you will palavra, discover that the whole desire of God is to reveal Himself to us. você vai se descobrir na palavra que o maior desejo de Deus na Bíblia é se revelar a nós. You know why? Você sabe por quê? Because He is seeking for intimacy with you. Porque Ele está buscando, Ele está sedento por intimidade com você. He wants you to have an intimate relationship with Him. Ele quer que você tenha um relacionamento íntimo com Ele. That is why the Bible says, É por isso que a Bíblia diz, in the evening, every evening, God comes to Adam and Eve. é por isso que a palavra diz que à noite Deus sempre vinha a Adão e vinha a Eva. What is He looking for? O que ele estava buscando? That He leaves the heavens Ele orava, ele estava lá nos céus, and comes to the earth largava os céus e vinha para a to meet terra, man. mas ele vinha para ter wants them contato to com know nós, him. porque ele queria que a humanidade o conhecesse. Hallelujah. Aleluia! That is still the same desire with God. Esse continua sendo o mesmo desejo de Deus. He wants you to know Him. Ele quer que você o conheça.
Because your knowledge of God will transform your life. Porque o seu conhecimento de Deus vai transformar a sua vida. It will transform your home. Vai transformar a sua casa. It will transform your business. Vai transformar os seus negócios. It will transform everything around you. Vai transformar tudo ao seu redor. When you know Him. Quando você o conhecê-lo de verdade. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. You see, this is the knowledge that men, our forefathers in the Bible, had with God. Esse era o entendimento, a revelação de que os nossos pais, os fundadores lá no início da igreja primitiva, tinham It conhecimento. was this same knowledge and relationship Abraham had with God. Esse era o tipo de revelação, entendimento e intimidade que Abraão tinha com Deus. That Abraham now said, He is my provider. Porque Abraão então podia dizer: Ele é o meu provedor. Because Abraham heard from God. He saw God. He knew God. Porque Abraão ouviu de Deus, ele servia a Deus, ele conhecia Deus. That was why his faith was strong in God. Era por isso que a fé de Abraão era forte, era poderosa em Deus. Hallelujah. Aleluia. Abraham never doubted God. Abraão nunca duvidou de Deus. Because he knew God. Porque ele sabia, ele conhecia Deus. Hallelujah. Aleluia. David was another man who had this relationship, this knowledge of God. Davi era um outro homem que tinha esse tipo de relacionamento e intimidade com Deus. That is why David said, "The Lord is my shepherd." É por isso que Davi dizia: o Senhor é o meu pastor. He said, "I shall not want." E nada me faltará. Hello, church. Preste atenção, igreja. And it goes on in verse number 3. E ele vai continuando e dizendo: David said, "Ye though I walk through the valley of the shadow of death." ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, He said, "I will fear no evil." porque eu temeria o mal, dizia He said, Davi. "Because the Lord Porque o Senhor is with me." é comigo. That is a man who knew the Lord. Esse é um homem que conhecia o Senhor. Listen to me, church. Preste atenção, igreja. Our word A nossa palavra is coming deeper and deeper into a state of corruption. I mean, our world. Desculpe. O nosso mundo está decaindo e decaindo cada vez mais num espírito de decadência e de perda. It will only take those Ele pega esses. who know the Lord Por isso que vai precisar que esses que verdadeiramente conheçam a Deus, to stand and to live through this season of corruption that is coming. para que possa manter firme na presença de Deus, para vencer e ultrapassar esse tempo de corrupção. That is why Amém? we must know the Lord. Por isso que nós devemos conhecer o Senhor. Hallelujah. Aleluia. Come on, church. Hallelujah. Vamos lá, igreja. Aleluia. Every time I come to God, Toda vez que eu venho na presença de Deus, chego a yes, Deus, Lord, I want to know you. Pai, eu quero te conhecer. Because if you think you know the Lord, Porque se você pensar que você conhece o Senhor, you will realize that you don't really know the Lord. não, você vai então perceber que é aí que você não conhecia Ele mesmo. The more you know Him, Porque quanto mais você o conhece, the more He becomes a lover of your soul, because you want to know Him more and more. mais Ele começa a entrar na sua alma e colocar esse amor e essa vontade de conhecê-lo cada vez mais e mais. Hallelujah. Aleluia. Paul said in the book of Philippians chapter number 3, Paulo disse no livro de Filipenses, capítulo 3, beginning from verse number 7 to verse number 10. começando do versículo 7 ao versículo 10. Paul said, "Those things that I have gained in life." Paulo dizia: mas coisas que eu mais dei valor nessa vida, He said, "I lay them aside eu deixei elas de lado, because of one thing." porque uma coisa He said, "Because of the knowledge of God." é por conta do conhecimento de Deus, He says, "That I may know Him." que eu venha conhecer a Ele. Hallelujah. Aleluia. And one translation says, E uma outra tradução desse he versículo says, diz: "There is nothing in this world não há nada nesse mundo that can be compared to the knowledge of que God." possa ser comparado ao conhecimento And he said, de Deus. "Lord, E ele disse: Deus, I want to know you more." eu quero te conhecer mais. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia.
Now listen to me. Preste atenção. Paulo Have cast out devils. havia expulsado demônios. Paul have healed the sick. Paulo havia curado os Paul doentes. has raised the dead. Paulo havia levantado pessoas Paul mortas. had a vision of God where God revealed himself to him. Paulo teve uma revelação, viu Deus, onde Deus revelou a ele. But yet Paul said, I put all those things Mas aside. ainda assim Paulo dizia isso. Eu coloco todas as coisas de lado. Know him more. Eu quero é conhecê-lo I want mais. to know him Eu more. quero conhecê-lo I mais. am not satisfied. Eu não sou satisfeito. Church, Igreja, let your absolute pursuit in life que aquilo que você venha perseguir nessa vida be to know God. seja conhecer a Deus. Anytime you come to this house, Que toda vez quando você vier para essa casa, let your desire, Lord, reveal yourself to me more and more. que o seu desejo seja: Deus, revela-se a mim cada vez mais e mais. Are you hearing what I'm saying? Vocês estão escutando o que eu estou lhe In dizendo? the midst of the prayer, reveal yourself to me. Que durante a oração, revela-se a mim, Senhor. In the midst of your worship, reveal yourself to me. Que durante o louvor, a adoração, se revela a In the mim, Deus. midst of your giving, reveal yourself to me. Que quando você ofertar e dizimar, pedir, Deus, In revela-se the a midst mim. of your preaching, reveal yourself to me. Que ao longo da pregação, Deus venha, revela-se a mim. And when that become your heart desire, E quando isso passar a se tornar o desejo you do will seu see coração, the glory of você God. vai então ver a glória de Deus. You will see the power of Você vai God. ver o poder de Deus. You will see the supernatural Você vai release ver of o God. supernatural da parte de And Deus. everything will turn around. E tudo vai mudar. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. Hear me, church. Escute-me, igreja. If you can believe this, Se você pode crer nisso, I want you to know that this is the promise of God. eu quero te dizer que isso é uma promessa da parte And de this Deus. is a prophetic word. Isso é uma palavra profética. That we are coming into a season Que nós estamos chegando, entrando numa estação, num that tempo. when we come into this place, Quando nós entrarmos nesse lugar, because of our hunger for God, por conta da nossa fome por Deus, milagres will begin to happen. vão começar a acontecer. Are you hearing what I'm saying? Vocês estão escutando o que eu estou te dizendo? Listen. Não. Preste atenção. I am saying miracles will happen when you just walk in. Não, eu não estou falando que milagres vão acontecer simplesmente quando você entrar aqui. Are you hearing what I'm saying? Vocês estão ouvindo o que eu estou lhe dizendo? Creative miracles Grandes milagres will begin to take place in this place vão começar a tomar lugar nesse lugar. because of our desire for God. Por conta do desejo do seu coração de buscar e conhecer quem Ele é. Hallelujah. Aleluia! That when you come into this place, Para quando você vier a esse lugar, you will come lie down in the presence of God in the altar, você vai se colocar aqui diante da presença de Deus no altar. and you see God touching you and changing lives. Você vai ver Deus tocando e mudando vidas. Because all we want is, Lord, we want Porque to know. tudo que nós queremos é te conhecer. That becomes the cry of our heart. E isso passar a ser um choro, algo de dentro do nosso coração. And we can't leave this place the same way we came, Porque nós não podemos deixar esse lugar da mesma forma como nós chegamos. because we leave this place transformed and Porque changed nós precisamos sair desse lugar mudados, transformados by the power and the glory of God. pelo poder e pela glória de Deus. We know the Lord. Porque nós conhecemos o Senhor. Hello, church. Listen. Não, igreja, me escute. I got saved at the age of 14 years, going to 15 years. Eu tenho que lhe dizer que quando eu tinha por volta de 14, 15 anos de idade, All I ever desire, Lord, I want to know you. tudo que eu queria era conhecer o Senhor. We spent time in prayer. I spent time in prayer. Eu gastava tempo em oração. I spent time in prayer, Eu investia tempo em oração. studying the word of the Lord. Meditava na palavra de Deus. Seasons of fasting and praying. Estações e momentos de jejum e oração. Sometimes one full day without food and Às water. vezes um dia todo sem se alimentar. Sometimes 3 days in fasting and praying without food Muitas and water. vezes 3 dias eu passava orando e I was jejuando. praying, Lord, I want to know you. E eu falava para Deus: Deus, eu quero te conhecer. I want to know you. Eu quero te conhecer. I want to see your glory. Eu quero ver a sua I want glória. to see your power. Eu quero ver o seu poder. I was still very young, Eu era muito jovem. and God began to reveal himself to E me. Deus começou então a se revelar a mim.
Are you hearing what I'm saying? Vocês estão ouvindo o que eu estou lhes dizendo? I started pastoring my first church Eu comecei a pastorear a minha primeira igreja when I was 18 years old. quando eu tinha 18 anos de idade. Are you here? When I was 18 years old. Você está ouvindo? Eu tinha 18 anos When I started pastoring the church. quando eu comecei a pastorear a igreja. I did not know everything, Eu não sabia todas as but coisas, there was a hunger in my heart. mas havia uma fome dentro do meu Lord, I want coração. to know you. Deus, eu quero te conhecer. There was the zeal in my heart. Havia um desejo no meu coração. And I began to see the power of Eu God. comecei a ver o poder de Deus. I began to see the glory of Eu God. comecei a ver a glória de Deus. God was doing miracles and doing things. Deus estava fazendo milagres e maravilhas. When I spent time in prayers, Quando eu investia tempo em oração, oh, sometimes I just come and walk into church. muitas das vezes eu só entrava na igreja. As I'm walking, I see the manifestation of the power of God. E por conta eu só ia andando no meio da igreja. Eu ia vendo a manifestação do Demons poder de manifesting. Deus. E demônios People manifestavam. getting delivered. Pessoas passavam a crer em Deus, aceitavam The Jesus. secret O segredo was the heart to know the Lord. é ter um coração que deseja conhecer a Deus. Hallelujah. Aleluia. And I believe this is what God wants for us. E eu creio que é o que Deus deseja para nós. There has to be a hunger in our heart for God. Tem que ter uma fome em nossos corações de conhecer a Deus. Some of us have become so cold spiritually. Muitos de nós muitas das vezes têm se tornado muito frios Some espiritualmente. of us have lost the passion we once had for God. Muitos têm perdido a paixão que uma vez tiveram por Deus. Some of us cannot even worship God the way we used to worship God because our heart is full of things that distract us. Muitos de nós não conseguem mais adorar a Deus da forma que nós adorávamos no passado, porque o nosso coração já está cheio de coisas que impedem disso acontecer. But God wants that to change. Mas Deus quer mudar essa situação. God wants that to change. Deus quer fazer uma mudança. That we all be on fire for the Lord. E que nós todos estejamos como fogo para Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Now quickly, let me get some things before we round up. Deixa eu te dizer algo mais por conta do horário. Number 18. Versículo 8. It says, 18. if you receive wisdom and knowledge, it says, the eyes of your understanding will now be enlightened, that you may know what is the hope of his calling. Não, aqui no versículo 18, a palavra de Deus diz: se você receber o espírito de sabedoria e o espírito de revelação, o que vai acontecer? Os seus olhos serão iluminados para que você possa saber a real esperança do seu chamado. It says that you may now know what is the hope of his calling. Porque se você tiver o espírito de sabedoria e revelação, os seus olhos então vão poder ver e discernir qual é o verdadeiro chamado, qual é o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida. So in other words, Em outras palavras, hear me, church. me escute, igreja. Every one of you seated here today, Cada um de vocês sentado aqui essa noite God has Deus a purpose for your life. tem um propósito e um chamado para a sua vida. I want to say it again and I want you to get this. Não, eu quero dizer de novo para ver se você entendeu mesmo. God has a purpose for your life. Deus tem um propósito para a sua vida. Let me put it this way. Deixa eu te colocar dessa forma. God has a call for your life. Deus tem um chamado para você. And God wants you to know that call of God. E Deus quer que você saiba qual é esse chamado. Some of us think that we are saved Muitos de nós acham que nós somos salvos. just to go to heaven. Nós somos salvos só para ir para o céu. Que esse é o único propósito de sermos salvos. Some of us think that we are only saved to go to heaven. Muitos de nós pensam que nós somos salvos tão somente para ir para os céus. But God has a purpose for your salvation. Mas Deus tem um propósito para essa sua salvação. If all He wants is to save you and take you to heaven, He would have killed you the first day you gave your life to Christ. Se o que Ele tivesse planejado para você fosse tão somente ter você com Ele lá, no momento que você aceitou a Ele, você tinha morrido, Ele tinha te chamado. Amém?
But you've been saved for many years. Mas você vem servindo a Ele por muitos anos. And you are still here. E você ainda está aqui vivo. Why? Oh, Why? por quê? Because God has a call for your life. Porque Deus tem um chamado para a sua vida. And you need to discover that call. E você precisa descobrir nele qual é esse chamado, esse And propósito. it is the spirit of wisdom E é somente através do Espírito and de sabedoria revelation e de revelação that helps you to que vai discover te permitir e te ajudar a descobrir o the teu call verdadeiro of God chamado, for your life. o propósito de Deus para a sua vida. You will only find meaning and fulfillment in life when you discover your divine call. Você só vai redescobrir nessa vida, ser um ser pleno, completo, preenchido e descobrir quando você verdadeiramente descobre o seu propósito nesse mundo. When you discover your call Quando você descobre o seu and chamado begin to fulfill your divine call, e começa a preencher e começa a exercer esse chamado divino, that is how your life becomes meaningful to God. é assim que a sua vida se torna significante para Deus. That is how you become productive in the Assim você purposes se of God. torna produtivo no chamado de Deus. That is how you become fruitful in the kingdom É of assim que God. você se torna frutífero no reino de Deus. So then you begin to realize Então você começa a perceber that you don't just come to church and sit down and warm the seats. que você não foi chamado tão somente para vir para a igreja e ser dono de um lugar. You now begin to discover that God has a call for my life and you need to become involved. Mas que você foi chamado para algo especial e que Deus tem algo envolvido para esse chamado na sua vida, amém? You begin to discover your place in the house of God. Você começa a descobrir o seu lugar na casa de Deus. Every one of you have gifts, you have talents. Cada um de vocês sentados aqui tem dons, tem talentos. You must not become like the man in the parable that hid his talent. Você não tem que ser igual o homem na parábola na Bíblia que escondeu os seus talentos. You must make use of your talent. Você tem que fazer uso do talento que You Deus must te deu. make use of your gift Você tem que fazer uso dos seus presentes, do seu dom, do seu talento. so that when you stand before Para God, que quando você esteja diante de Deus, the Father will say to you, well done, thou good and faithful servant. Deus vai dizer: servo bom. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia, Hallelujah. aleluia. Glory. Glory. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. The Bible said, A Bíblia diz 2 Timothy, em 2 Timóteo, chapter number 4, capítulo 4, beginning from verse number 1. começando do versículo 1. Paul said to Timothy, his son, Paulo disse a Timóteo, he said, I charge you. sorry. He said, I give you a charge. Eu te dou uma força, poder. Yes, I just In the presence of our Lord Jesus Christ, na presença do Senhor Jesus Cristo, who will judge the living and the dead. que vai julgar os vivos e os mortos. I charge you. Ele diz: eu te conjuro. He said, I charge you. Ele diz: eu te dei um poder. What is the charge? O que é esse poder? O que é isso que Deus te deu? Verse number 2. Versículo 2. He said, preach the word. Ele diz: é pregar a palavra. He said, preach the word. Ele diz: pregue a palavra. Why did he say you and I must preach the word? Por que ele diz que eu e você devemos pregar a palavra? He said, because the day is coming Porque ele diz: porque um dia está chegando when people will no longer listen to sound doctrine. onde as pessoas não vão mais ouvir o som de doutrinas, But they will begin to heap for themselves teachers that will tell them what they like to hear. mas eles vão começar a ir para não querer mais ouvir a palavra de Deus, mas querer ouvir tão somente aquilo que eles desejam. He said they will turn their ears from the truth. A palavra de Deus diz que chegará um tempo que as pessoas voltarão os seus ouvidos da He verdade. said, but you be watchful. Mas ele disse para Timóteo: mas você esteja He said, atento. be watchful. Ele diga: esteja atento, Be watchful. seja atento. And he goes and says, endure afflictions. Ele fala: esteja atento às suas aflições. But he said, fulfill your ministry. Mas diz: preencha
cumpra o seu chamado. So, in other words, Em outras palavras, every one of you, cada um de vocês, God has an assignment for your life. Deus tem algo determinado para você. Imagine how this house, this church will become Imagine como essa igreja se torceria if every one of you se cada um de vocês discover your gift, descobrisse os seus dons, discover your calling, descobrisse os seus chamados, and together in unity, e juntos, em unidade, we begin to walk together nós começássemos a caminhar juntos for the greater purpose of the kingdom. para os grandes propósitos do reino. We will change this community. Nós mudaríamos toda essa comunidade, todo esse bairro. Hallelujah. Aleluia. People keep coming to me and say, man of God, what is my gift? What is my talent? What is my calling? As pessoas chegam a mim e falam: qual é o meu chamado? Qual é o meu talento? Qual é o meu propósito de vida? But with the wisdom and revelation, Mas com o espírito de sabedoria e you will revelação, begin to understand. você vai começar então a entender. People of God, Povo de Deus, I was young when I gave my life to the Lord. When I began to say, Lord, give me wisdom and revelation. eu quando me entreguei a Jesus, quando aceitei a Ele, desde o princípio eu comecei a orar a Ele, me dá espírito de sabedoria e revelação. That was how I discovered my calling. Foi assim que eu descobri o meu chamado. And at the age of 18 years, started pastoring the church. E aos 18 anos de idade, então, eu comecei a pastorear a igreja. And at the age of 20 years, Na idade de 20 anos, God laid on my heart. I heard that call, go to the nations. e eu ouvi na minha cabeça Deus me dizer: vá para as nações. I was 20 years old. Eu tinha 20 anos de idade. I told my mom Eu disse para minha mãe: that I am going to another country. eu estou indo para um outro país. My mom looked at me, Minha mãe olhou para mim, 20 years old. 20 anos de idade. He said, where are you going? Fala: para onde você vai? I said, I'm going to the nation of Ghana. Fala: não, eu vou para a nação de Uganda. What are you going to do? O que você vai fazer? I said, I'm going to preach. Fala: eu vou pregar. He said, who invited you? E ele disse: quem te convidou? I said, nobody. Eu: ninguém. He said, who do you know there? Quem você conhece lá? I said, nobody. Eu: ninguém. And my mother looked at me. Minha mãe olhou para mim. He said, you must be mad. Fala: você perdeu a cabeça. He said, I must be mad. Falou: você deve estar doido. You are going where you don't know anybody. Você vai onde você não conhece ninguém. Nobody invited nobody. Ninguém te convidou. And you say, God say go. E você disse que Deus disse vai. I said, yes. Eu falei: é? My mother thought I was joking. Minha mãe achou que eu estava brincando. The day I left home, O dia que eu saí de casa, packed my bag fiz as minhas malas with my passport com o meu passaporte and left home, e deixei a minha casa. my mother did not know where I was going. A minha mãe não sabia para onde eu ia. I got a one-way ticket Eu peguei um ticket só de ida. because I have discovered my call. Eu peguei um bilhete só de ida porque eu havia descoberto When o meu chamado em to the Deus. nation of Ghana, E quando eu cheguei lá na nação de where Uganda I did not know anybody, e eu não conhecia ninguém, arrived there that night. e ali naquela mesma noite, In the night, 7 p.m. to 8 p.m., I arrived there. mais ou menos 7, 8 horas da noite, I did not have money, eu não tinha dinheiro. even for hotel, E eu fui para um hotel to stay. e disse: No money to go back. não tinha dinheiro para voltar. But I said, Lord, Mas eu disse: Deus, I am here eu estou aqui because you sent me. porque você me enviou. Now I need a place to stay. Agora eu preciso de um lugar para ficar. God, Deus, supernaturally, de uma forma sobrenatural, open a place. abriu as portas de um lugar. You know what God did? Sabe o que ele fez? God caused a man and caused him to be stranded. Sorry. God made a guy who came with me. Okay. I don't know him in transport. He became stranded. Okay. Means he became stranded. He didn't have money. He needs to go to another city. He was empty, broke, nothing. He was, E Deus colocou perto dele uma pessoa que estava falida, que não tinha nada. and I met him. E eu me encontrei com esse homem. He said, I have a problem. E eu falei: eu tenho um problema? He said, what is the problem? Eu falei: qual é o seu problema? He said, I need money E esse homem chegou para mim: eu preciso de to dinheiro the next city. para ir para outra cidade. I looked at him. Eu olhei para ele, I said, me, eu falei: eu também. I need where to sleep. Eu preciso de um lugar para dormir. Você You need money. precisa de dinheiro. Well, I said, I have some money in my pocket Falei: eu tenho algum dinheiro aqui. that can pay your transport to where you are going. Eu tenho algum dinheiro que pode pagar o transporte para onde você quer ir. But God gave me wisdom. Mas Deus me deu sabedoria. I said, if you provide me where to sleep, E Deus me disse: se você prover o lugar para onde eu possa dormir, I will pay your transport. eu pago o seu transporte para outra He said, cidade. deal. Ele falou: fechado. That was how I got a place to sleep. Foi assim que eu consegui um lugar para dormir naquela primeira And the noite. next day, E no outro dia, God opened doors. Deus começou a abrir portas. People of God,
Pessoas do povo de Deus. I'm talking about 25 years ago. Eu estou falando de algo a respeito de 25 And anos from atrás. that day, E desde aquele dia, God began to open doors to nations. Deus of the começou world. a abrir portas em nações desse mundo. Are you hearing what I'm saying? Vocês estão escutando o que eu estou dizendo? And today, E hoje, I have been to over 60 nations of the world. eu já fui a mais de 60 países nesse mundo. Countless lives have been blessed and transformed Incontáveis vidas foram transformadas e abençoadas. because God opened my eyes by wisdom and revelation to know His call. Por quê? Porque Deus um dia abriu e me deu o espírito de sabedoria e revelação para eu conhecer o meu chamado nele. So, God is saying to us, Então, Deus está dizendo a nós, we don't need to only know Him, nós não precisamos tão somente conhecê-lo. we need to also know His calling, Nós precisamos também saber o nosso chamado, o chamado dele para nós. so that we can begin to fulfill our divine assignment. Para que nós possamos então passar a cumprir esse chamado divino, essa missão divina. Hallelujah. Aleluia! That is how we can walk in the grace of God. Assim então é que nós vamos poder trabalhar nessa graça de Deus. That is how we can walk in the favor of God. É aí então que nós vamos passar a andar no favor de Deus. And this is how we can grow as the church to become the person, the man, the woman that God wants us to be. E assim, permitindo em nosso coração que nós venhamos a ser o homem e a mulher que Ele verdadeiramente nos chamou para ser. Hallelujah. Aleluia! And let me deal with this one. We'll continue with the other one later on. Deixa eu falar só mais um pouquinho, porque eu vou continuar depois, na próxima vez que nós estivermos juntos. He said that you may know the hope of His calling Você precisa conhecer o propósito do seu chamado and the riches e as of the glory of riquezas His da inheritance. glória da herança. Vou ficar aqui no finalzinho vou ficar no versículo 18. So Paul is praying. Paulo está orando. You need wisdom and revelation. Você precisa de sabedoria e revelação. One, that you will know Him. Primeiro, para que você conheça Ele. Two, 2, that you will know your calling. para que você descubra a sua vocação, o seu chamado. 3, E 3, that you will know the glory of your inheritance in Christ. para que você conheça as riquezas da sua herança em Cristo. In other words, that Em you outras will know palavras, the promises of God for your life. Em outras palavras, para que você conheça as promessas de Deus específicas para a sua vida. God have great promises for us. Deus tem grandes promessas para nós. It is a promise of a good life. E é uma promessa que Ele nos deu vida. Promises of healing. Promessa de vida, promessa de cura, Promises of deliverance. promessa de ser liberto, Promises of prosperity. promessa de sermos prósperos. These are the plans of God for your life. Esses são os planos de Deus para a sua vida. Not only that, Não somente isso, is that you will also know that you yourself, you now become the inheritance of God. mas que você então, você mesmo, passa a habitar e receber essa herança que você é em Cristo. So, your faith Então, a sua fé, needs to grow to believe God for these promises. então a sua fé precisa crescer ao ponto de você crer nele para essas promessas. But if you don't know, you can't receive. Porque se você não souber, não conhecer, você não tem como receber. But when you know the thing that belongs to you, you can receive them by faith. Mas quando você conhece as verdades e as promessas que dizem respeito a você, só aí então você pode receber elas pela fé. You cannot say to the devil, you are a liar. The promises of God are mine, and I will receive them by faith. E aí então você pode dizer a Satanás: Satanás, você é um mentiroso e eu posso receber a minha herança em Cristo hoje, nessa hora, pela fé. You cannot say sickness, enough is enough, because healing belongs to me. Você pode dizer doença, basta é basta, porque a saúde plena pertence a mim. You cannot say to that depression, you cannot trouble my mind, because I have the mind of Christ. Depressão, você não pode mais atormentar a minha mente, porque a palavra de Deus diz que eu tenho a mente de Cristo. You cannot say to the devil, you cannot take my husband, you cannot take my
my wife. You cannot take my children because my house is saved. Você pode dizer a Satanás: você não tem controle sobre o meu marido, você não tem controle sobre a minha esposa, você não tem controle sobre a minha família, porque a palavra de Deus diz que toda a minha família servirá ao Senhor. Hallelujah! Aleluia! Glory to God. Glory to God. Let's stand on our feet. Vamos nos colocar de pé. Come, let's stand on our feet. Vamos nos colocar de pé. People of God, Povo de Deus, I really want you to understand this, eu verdadeiramente quero que você entenda isso, so that this prayer of Paul que essa oração do apóstolo Paulo will now become your prayers. comece a se tornar também nas suas orações, amém? That you will now begin to ask the Lord for wisdom and revelation. Wisdom and Que revelation. você passe a pedir a Deus espírito de sabedoria e revelação, espírito de sabedoria e revelação, So that you will know Him. para que você possa verdadeiramente So that you will know your conhecê-lo, call. para que você conheça e saiba o seu chamado, So that you will know the things that belongs to you. para que você conheça as coisas que já pertencem a você, So that as a child of God, que como um filho e uma filha de Deus, you can walk in the fullness of God's você promise. possa andar na plenitude do Evangelho, To know your identity, who you are. conhecer a sua identidade, quem você é, To know your purpose, what you are called to do. saber o seu propósito e aquilo que você foi chamado para fazer nesse And to mundo, begin to walk in your authority e começar a andar e agir na sua autoridade, in this world. na sua autoridade que Ele deu nesse That is mundo. God's will for you. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia.